Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Eu sou o Rodrigo, professor da EBD em Belo Horizonte. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6, onde fala a consciência, o tribunal interior. O texto áureo está em Atos 24:16, que diz assim: E por isso procuro ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. A verdade prática que diz assim: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Irmãos, a leitura bíblica está em Romanos 12:16. Nós vamos discutir um pouco sobre essas lições, mas eu não vou ler toda a lição. Então os irmãos façam a leitura aí, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá. A introdução está falando aqui que Deus fez o ser humano com um senso chamado consciência. Bacana? Então vamos frisar essa palavra senso. A palavra-chave é consciência. No primeiro ponto, vamos pensar o seguinte: a palavra-chave é consciência da lição. Mas o primeiro ponto, vamos pensar sobre esse senso, que é a consciência. Bacana? No primeiro tópico está falando assim, olha. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado em a alma humana. No primeiro ponto aqui, está falando o seguinte, que a consciência é como um sensor. Ele é instalado na alma humana, que nos mostra o que é certo ou o que é errado. Bacana? E aí, diante disso, a gente vê que a distorção do padrão, sabe, moral da sociedade, vem perdendo cada vez mais essa noção do certo ou errado. Porque existem muitas teorias aí onde nada é errado, muitas falácias aí, muitos ensinamentos onde nada é errado. Então, essa distorção, ela vem desfazendo cada vez mais essa teoria do certo ou errado. E a nossa consciência, ela tem esse papel importante. Quando a Bíblia fala, quando a lição fala sobre um sensor, eu penso logo um sensor de um veículo. Vamos pensar no sensor de bateria, de temperatura. Todo veículo tem um sensor de temperatura. E aí, quando o carro começa a atingir a temperatura um pouco mais alta, aí essa luzinha acende. Essa luzinha acende mostrando que tem algo errado no veículo, que alguma coisa não está bacana. E aí a pessoa precisa parar e olhar o que houve. Se a pessoa não parar e olhar, ela vai causar outros problemas no veículo. Esse sensor de bateria, esse sensor de temperatura, é justamente para mostrar que alguma coisa não está legal. E essa lição, ela vem falando que a consciência é como se fosse esse sensor. Ela nos acusa quando a gente está certo e quando a gente está errado. Essa é a função ideal dessa consciência. Só que, infelizmente, com essa degradação do padrão moral e tal, então essa consciência ela vem distorcendo. Muitas pessoas vêm perdendo isso. E essa lição ela vem nos apontando que nós não podemos perder isso. Não podemos perder, né? E aqui vem falando ainda sobre um caso importante, nesse primeiro ponto, que é a primeira manifestação. Essa primeira manifestação, ela vem falando aqui sobre o erro no Éden. E é interessante a gente pensar nesse erro do Éden, porque quando Adão e Eva pecaram ali, eles esconderam, a consciência acusou. E a consciência acusou por causa da intimidade que eles tinham com Deus. Então eles esconderam. Eles esconderam e Deus aparece e pergunta: por que vocês estão escondidos? O que está acontecendo? E aí Adão fala. Aí Deus fala assim: vocês comeram daquele fruto? E Adão fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Começa ali um jogo de empurra. Começa ali um jogo onde ninguém quer assumir a responsabilidade. Eles reconheceram que estavam errados, mas ninguém queria assumir a responsabilidade. E ele fala: foi a mulher que o Senhor me deu. E aí Eva fala: foi a serpente. E através disso, vêm as consequências do pecado. Então, irmãos, esse sensor ele precisa estar funcionando. E esse sensor, que é a nossa consciência, ele só vai funcionar através da minha intimidade com Deus. Com Adão, ele só funcionou através da intimidade. Porque quando Deus aparece, Adão reconhece, Adão se esconde. Por quê? Porque ele sabia que o encontro seria certo. Se o encontro seria certo, como ele que ia encontrar com Deus daquela forma?
Ele tinha errado. E daí começa. Então, irmãos, a nossa consciência ela precisa funcionar. E nós temos que basear a nossa vida na palavra. Não num padrão que alguém trouxe, que um pastor diferente trouxe, ou com um reverendo diferente. Não, não, não. Nós temos que basear a nossa vida na palavra, no que a Bíblia nos ensina, porque assim nós vamos vencer. Amém, irmãos? No segundo tópico aqui está falando sobre o direito natural. Meus irmãos, no segundo ponto aqui, ainda no segundo do primeiro, fala sobre o direito natural. Caim, o exemplo aqui é de Caim, que ele feriu o direito natural do irmão. O direito natural quando ele matou o próprio irmão. E a Bíblia fala que a consequência foi alta, mas a consciência dele o afligiu. Por quê? Por causa da gravidade do que ele tinha feito. É natural, irmãos, que a nossa consciência nos aflinja após um erro. Se a minha consciência não me aflige mais, se eu não me sinto mais culpado por pecar, se eu não me sinto mais culpado por ofender, se eu não me sinto mais culpado por roubar, alguma coisa tem, irmãos. Alguma coisa tem. Eu preciso rever o meu sensor, que é a consciência. Como é que eu vou rever esse sensor? Entrando na palavra, aproximando-me de Cristo. É essa forma de consertar, de acertar. Caim, ele foi afligido pela sua consciência. Fora isso, irmãos, teve a consequência. Porque todo erro tem consequência. Adão e Eva ali pecaram. Eles foram tirados do jardim? Não. Mas existiu uma consequência. A partir dali a coisa começou a mudar. Começou a mudar. Então a consequência é certa, irmãos. Ali, naquele episódio de Caim, ele próprio falou, tá descrito lá em Gênesis 4, 13 a 14. Ele próprio falou, ele falou assim, eu vou ter que fugir agora. Eu fugirei da sua presença agora. Por quê? Porque onde eu for, alguém vai estar me perseguindo. Trocando em palavras, eu estou marcado para a morte. Porque onde eu for, eu matei meu irmão. Onde eu for, eu vou ser perseguido e morto. E aí Deus fala, não é bem assim. Eu vou deixar você marcado. Porque quem cometer qualquer ato contra você e matar você, receberá essa consequência 7 vezes mais. Então, irmãos, a nossa consciência precisa nos acusar. Porque a nossa consciência é que faz com que eu evite o erro. Eu vou deixar de errar, irmãos? Eu vou procurar não errar. Mas às vezes vai acontecer. Mas a nossa consciência precisa nos mostrar. Porque isso é que faz com que a gente não cometa. Que a gente reconheça. Que a gente evita. Então, irmãos, o que a gente não pode fazer é agir de forma desordenada, onde eu erro e está tudo bem. Onde eu peco, cometo algo e está tudo bem, eu não reconheço o meu erro. Aí tem algo de errado na minha consciência. E aí eu preciso estreitar esse ponto principal, que é o temor. Eu preciso estreitar. E essa lição ela vem sendo muito clara quanto a isso. Sobre essa consciência, que não tem como a gente esconder de Deus. Não tem como. Não tem como. E Adão viu isso. Porque ele escondeu, mas não teve como ele esconder. Caim também viveu isso. Então, irmãos, não tem como. Por mais que eu tente esconder, não tem como. A Bíblia lista isso lá na passagem de Jonas. A Bíblia nos relata isso em Jonas. Porque não tem como esconder. Deus, ele está sempre nos vendo. Se eu subir no mais alto, se eu descer no mais profundo abismo, ali está o Senhor. Então, não tem como esconder. Ainda sobre essa questão da lei natural, no terceiro do primeiro, fala sobre o livro de Romanos. E aí fala assim, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral do direito natural comum a todos os homens. Aqui, irmãos, nessa leitura bíblica em classe,
Romanos 2 e 12, é interessante, mas quando a gente vai ler lá no 9, ele fala assim, olha, lá no 9, haverá, Romanos 2 e 9, haverá distribuição e angústia para todo ser que pratica o mal. Primeiro para os judeus, depois para o grego. Então, vai ter distribuição. Olha aqui, ó. 9. Haverá distribuição. Cada um segundo o seu ato. Então, você pode ser crente, você pode não ser. A sua consciência, ela precisa estar ativa. Para que evite de você cometer o erro, o mal. Porque se ela não tiver, irmãos, a consequência vai vir. Que vai ter distribuição. Segundo o seu erro. E aí continua aqui ainda no 9, falando assim, olha, depois o grego, ó, ao 10. Mas glória, honra e paz para todos os que praticam o bem. Primeiro para os judeus, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Então, honra e glória para aquele que pratica o bem. Qualquer um. Porque para Deus não existe parcialidade. E aí ele vem descrevendo aqui o textual, no capítulo 12, que fala todo que pecar sem lei também perecerá. Então, o que vem falando aqui? Se eu cometer um erro, eu vou pagar por ele. Vai haver distribuição baseada no meu erro. Se eu não errar, amém. É bom é que eu não erro. Mas se eu errar, eu vou pagar um preço baseado no meu erro. Então, irmãos, por esse motivo, a nossa consciência, ela tem que estar ativa. Ela não pode nos abandonar, para que nós possamos ter uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. Se ela me abandona, eu não ligo mais para o que é padrão, o que é bom, o que é ruim. A gente vê muito isso, irmãos, hoje em dia, nos jovens que não estão na igreja. Eles colocam algumas músicas no carro que é uma agressão a gente, sabe? É um desrespeito, sabe? Mas para eles está tudo bem. Está tudo bem. Eles ouvem algumas músicas e alto, que é um desrespeito para a gente, para a sociedade, diante de Deus e diante dos homens, mas para eles está tudo bem. A consciência não acusa mais. Então é um cuidado que nós temos que ter. Amém, irmãos? No ponto 2, irmãos, fala sobre o funcionamento da consciência, como que a consciência funciona. O início fala assim, olha, a consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa. A consciência, ela é um órgão em que ela te acusa se você está certo ou errado. E ela precisa estar funcionando perfeitamente. E aqui ainda fala o seguinte, ó, que após Adão pecar, após os dois pecarem, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. Eles esconderam porque reconheceram que estava errado. Eles se esconderam porque viram que estavam cometendo um ato em que Deus falou para não fazer. É por esse motivo que eles esconderam. Então a consciência, ela tem esse papel. Ela vai te mostrar se você está certo ou se você está errado. Mas para isso ela tem que estar em funcionamento. Para isso ela tem que estar em pleno funcionamento. E ali, quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi esconder. E aqui na lição ainda está falando o seguinte, olha, a consciência, ela tem um papel de apontar tanto o feito negativo como o feito positivo. Naquele momento ela apontou para eles um feito negativo, sabe? E eles se esconderam. Naquele momento a ação deles foi reprovada. E eles sabiam disso. Eles sabiam. Deus ainda não tinha falado com eles, mas eles sabiam. Quando eles viram a consequência, quando eles abriram os olhos, que a partir dali eles começaram a ver o mal, eles abriram os olhos, eles viram que erraram. Eles viram que estava errado. E essa consciência mostra a reprovação por causa do erro, após o erro deles de comerem o fruto que não era para comer. E aqui ainda na lição fala o seguinte, ó, que foi reprovada a primeira consulta do casal. Ó, eles viviam antes em plena alegria, em plena satisfação, mas
A consciência soou lá no fundo do coração. E eles viram. A consciência, meus irmãos, é uma voz secreta. A consciência não é uma acusação de alguém. Não é alguém que me fala, eu estou errado, você está errado. Não, isso é acusação. A consciência, ela nos acusa lá dentro, intimamente. Sabe quando você comete um erro e você se sente com vergonha de Deus? A gente precisa se sentir assim, sabe? Quando você comete um erro e você sente que Deus não aprovou, a gente precisa sentir isso. A gente precisa estar apto, a gente precisa ter essa sensibilidade com Deus. E aqui, ó, o que acontece? Ainda fala assim, olha, uma consciência pesada produz vários males. E aqui ainda cita, nessa narrativa aqui, sobre essa questão do peso da consciência, e aí voltando no que eu falei ainda há pouco, as pessoas, elas cometem erros hoje, sabe? E acham que tá tudo bacana. O padrão moral, ele vem distorcendo de forma tão grande que as pessoas acham brecha para falar que tá certo. Acha brecha para não ser acusado pela consciência. Porque se a sua consciência não te acusa, aí é problema. E é aí que a Bíblia vem falando. Que se você errou e a sua consciência não te acusa, você vai receber segundo as suas obras. Se você cometeu algo e afligiu a lei, você vai pagar segundo as suas obras. Então, por esse motivo, irmãos, nós precisamos buscar a Deus, nos aproximar de Deus, para que Ele nos mostre e nos direcione, para que a gente evite de errar. Para que a nossa consciência nos acuse, nos alerte que nós estamos entrando num caminho errado e a gente evite. Ainda nesse ponto 2, irmãos, no segundo subtópico, vem falando sobre as vãs justificativas. Após o erro de Adão e Eva, após o erro no jardim, eles começam a se justificar, sabe? Igual a gente já falou, Adão começa a acusar. Fala, foi a serpente. Foi a mulher que o Senhor me deu. Adão fala. Eva fala, foi a serpente. Mas ninguém quer assumir o próprio erro. Ninguém quer assumir. Isso acaba sendo natural no nosso dia a dia. Porque a gente sempre quer culpar alguém pelo nosso erro. A gente sempre quer colocar a culpa em alguém pelo nosso erro. Quando a gente é confrontado, sabe, por Deus, quando a gente é confrontado pela palavra, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus nos confronta, nos constringe, nos deixa com vergonha, a gente sempre quer culpar alguém. A gente sempre quer achar alguma brecha para tentar falar que a gente está certo. E não foi diferente ali. Só, irmãos, que se a nossa consciência nos acusa, nós podemos achar a justificativa que for, mas a gente sabe lá no fundo do nosso coração, que é uma acusação interna, que nós estamos errados, Então não adianta eu tentar achar justificativo. O que adianta é eu procurar solução para que eu não possa mais cometer esse erro. E vigiar na terra. E buscar de Deus, me aproximar de Deus, para que eu não perca o temor. Porque esse temor vai fazer com que a minha consciência não perca a sua finalidade principal, que é me acusar se eu estou certo ou se eu estou errado. Ainda nesse segundo tópico, segundo ponto, no terceiro, fala sobre um debate ou um tribunal. E no nosso coração, a nossa consciência, ela tem esse papel, sabe? De nos acusar ou não. Muitas vezes ela nos acusam e a gente fica procurando brecha, sabe? Procurando desculpa para tentar justificar ou falar que nós estamos certos ou estamos errados. Só que esse é um debate onde a gente sabe qual que é o resultado. E se for errado, por mais que eu procure, como eu acabei de falar, por mais que eu procure saída, mas se está errado, está errado.
E a minha consciência ela não vai me aliviar para isso. Eu posso até, para o mundo, fazer cara de inocente. Eu posso até para o mundo fazer cara de santo. Mas aqui, ó, a minha consciência, ela não me engana. Lá no fundo, eu e você, a gente sabe se está certo ou errado. Eu posso até falar para as pessoas o contrário, mas aqui, ó, e aqui é um debate, sabe? Que me acusa realmente e que isso pesa, irmãos, pesa. E esse peso, irmãos, vem tristeza. A Bíblia fala que quem confessa e deixa alcança misericórdia. A melhor coisa que a gente tem a fazer é reconhecer e pedir perdão. Porque a partir daí eu fico livre desse erro. Eu vou assumir as consequências, isso aí não tem como eu fugir. Mas a partir daí eu fico livre desse peso do pecado. Porque o Senhor Jesus ele vai tirar esse peso. Eu vou ficar com a consequência, assim como Adão ficou. Assim como Davi ficou. Davi, a consciência dele apertou, está na lição. Quando ele conta os soldados. Ele vinha de muita guerra, de muita vitória, muitos êxodos em batalhas. E aí ele enche o coração e fala assim, olha, vamos contar os soldados. Porque não tem como eu ganhar tantos, eu tenho que saber quantos soldados eu tenho, vamos contar. E o profeta Natan fala, não faça isso não, Davi. E ele resolve contar. E após isso, Deus começa a pesar. E o preço vem. E a consciência dele aperta. Então, irmãos, por mais que eu errei, o mais certo é eu assumir, reconhecer e pedir perdão. Porque eu vou pagar o preço, mas pelo menos sem o peso disso me acusando, disso na minha consciência. Porque se não for assim, irmãos, eu vou pagar um preço e ainda com peso na consciência de não ter reconhecido o meu erro. O terceiro tópico, meus irmãos, fala sobre o defeito na consciência. E aí ele vem listando uma coisa interessante, falando sobre as pessoas com a consciência cauterizada. Pessoas que não reconhecem mais que está errado. Não reconhecem mais o seu erro. E a única forma de reverter isso é através do Espírito Santo de Deus, como nós já falamos aqui. Porque tem pessoas que acostumou tanto com o pecado, com o erro, cauterizou, para ele tá tudo bom. Tem um amigo que fala que são os cabeças de lata. Porque não entra mais nada na cabeça dele. Qualquer coisa que você fala é aquilo mesmo. E a gente se depara com isso muitas vezes aí na caminhada, onde a gente vai falar com alguém, a pessoa está errada, você vai falar com alguém de Jesus, a pessoa tem uma tese ali, e ela trabalha em cima daquela tese e nada entra na cabeça dele. Então, a Bíblia fala que são pessoas com a consciência com defeito. São as pessoas com a consciência estragada. Igual aquele sensor lá que nós começamos falando. Então, irmãos, a única forma de consertar, de rever isso, a única forma é através do Espírito Santo de Deus. E a lição, ela relata isso aqui. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educado e cuidada à luz genuína da palavra de Deus no Espírito Santo. É só essa forma. E aí a lição vem falando outra coisa interessante, que a gente precisa tomar cuidado. Muito cuidado com duas coisas. O equilíbrio, porque o equilíbrio é perigoso. Quando se trata de equilíbrio, a gente já pensa no muro. A gente já pensa num malabarista, né? Que se equilibra em cima de uma parede ou de alguma coisa assim. Então ele equilibra, ele não cai nem para cá e nem para lá. Então enquanto ele está em equilíbrio, tá bom. Enquanto ele está ali e não cai, tá bom. Então essa lição ela vem falando que a gente tem que tomar muito cuidado com o equilíbrio. Porque o equilíbrio é perigoso, porque a Bíblia fala ou é quente ou é frio. Morno vomitar-te-ei da minha boca.
Então, eu não posso estar em cima do muro. Não posso. Então, eu tenho que tomar cuidado com o equilíbrio. E no que se refere à consciência, o equilíbrio ela vem baseado em uma palavra. Isso não tem problema. Não tem nada a ver. Isso é bobeira. Então, são coisas que direcionam e que fazem com que a pessoa se mantenha em equilíbrio. Porque a pessoa acostuma a achar que nada tem problema, que não tem nada a ver, que a Bíblia, muitas coisas que falam na Bíblia é coisa antiga, é coisa passada, que os antigos são quadrados. E aí as pessoas se baseiam nisso e vivem em equilíbrio, onde vive uma parte para Deus e uma parte para o mundo. E Deus não aceita isso, então nós temos que tomar cuidado com o equilíbrio. Outra coisa que a lição vem falando porque isso, a insensibilidade leva a complacência com o pecado. Outra coisa que a Bíblia vem falando, então, sobre equilíbrio, a gente tem que tomar cuidado, que a gente já começa a concordar com o pecado. A gente já começa a achar bacana as coisas, achar normal o pecado, e aí é um erro que a gente tem que tomar cuidado para não cometer. E a segunda coisa que a lição vem falando é sobre o extremo. A gente tem que evitar o extremo, porque tem pessoas que vivem em um completo extremo. Isso é pecado, isso é o diabo, aquilo é o pecado, aquilo é o diabo. Então a gente tem que evitar o extremo. O extremo também tira a liberdade da pessoa viver. Então, a gente tem que basear na Bíblia. Na Bíblia. A gente tem que saber, irmãos, que, como diz aqui no segundo ponto, Deus é o supremo juiz. Lá em Eclesiastes 11 fala assim, olha, jovem, aproveita a sua vida. Vive mesmo. Vive, aproveita. Só não esquece que no final de tudo isso, todas as ações virá juízo. Nós só não podemos esquecer isso. Então, irmãos, tudo virá ao juízo. Tudo virá ao juízo. Então vamos tomar cuidado. E quem é o juiz é Deus. Hoje a gente pode ser julgado pelo mundo, mas o mundo vai me julgar, mas não vai me impedir de entrar no céu. Agora Deus vai. Através do meu pecado, através do seu pecado. E a única forma disso não acontecer, de eu não perder a minha passagem, minha entrada no céu, é eu não deixar com que a minha consciência se cauterize. No ponto 2 aqui vem falando assim, por isso me considero justificado, pois quem me julga é Deus. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus. E aí é perigoso, porque 1 Coríntios 4:4, é perigoso porque por isso me considero justificado, quem me julga é o Senhor. Aí que é perigoso. Porque muitos dos nossos erros, quem sabe, é só a gente. E muitas das vezes, se a gente não reconhecer, Deus não vai nos perdoar daquilo que a gente não pediu. Daquilo que a gente não pediu e não reconheceu que é pecado. E eu serei julgado. Serei julgado, você será julgado pelos seus atos. Então, quem nos julga é Deus. O julgamento do mundo não importa. Para que eu seja julgado positivo, para entrar no céu, eu preciso não deixar a minha consciência me trair. Meus irmãos, eu concluo aqui essa aula. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Não deixe de ir à escola dominical. Não deixe de estudar a lição, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus guarde cada um dos irmãos. Que nós não possamos jamais perder a nossa consciência. Bacana? Vamos orar nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por essa palavra.
Te apresento cada pessoa que está ouvindo ou que vai ouvir essa palavra. Deus amado, em nome de Jesus, que a sua palavra venha impactar cada um. Em nome de Jesus.